Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no 7º dia da semana e, portanto, estamos no sagrado dia do Shabat. Então, a você, sua família e todas as comunidades, um Shabat, shalom. E no dia de hoje, o dia sagrado do Shabat, nós estamos aí para concluir a nossa Parashá semanal. Hoje nós estamos no dia 26 do mês de março do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 23 do mês de Adar 2, do ano 5782. Estamos aí com 201 dias nesse ciclo do nosso calendário judaico 5782, né? E às 18 horas e 45 minutos é o momento da nossa Havdalah, o encerramento do Shabat e a passagem para os 6 dias comuns, né? Os 6 dias comuns da semana. Baruch Hashem por isso daí. A nossa Parashá semanal é Shemini e a nossa Parashá diz sobre o oitavo. Como nós vimos aí desde a introdução da nossa Parashá semanal, os nossos sábios comentando e trazendo para nós o conhecimento da elevação do número 8, o oitavo, que está conectado diretamente com Ein Sof, o infinito, que é o próprio Hashem, e dessa forma, por isso que o número 8 ele representa o infinito. E isso está conectado com o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então isso é muito bom, nós estarmos estudando aí a Torá, a Parashá semanal e nos elevando para Shemini, o oitavo dia. A palavra de sabedoria do nosso Rebbe para hoje, ele nos fala sobre alguma coisa realmente mais simples e mais humilde do que nós possamos imaginar com referência ao nosso dia a dia com Deus. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos diz assim: a prece suprema é a prece da criança pequena. Você reza para algum conceito elevado de luz infinita ou essência do ser. Mas a criança não tem nenhum conceito, só Deus. Quando abres os olhos pela manhã, você é como uma criança recém-nascida. Nesse momento e local, você se encontra face a face com Deus. Quando você despertar e seu cérebro entrar em plena atividade, o conselho do Rebbe é: mantenha a criança com você. Maravilha! Uma palavra de muita elevação. E realmente o ensinamento do Rebbe é precioso para o nosso dia a dia. Então ele começa com a sua palavra de sabedoria para o dia de hoje, falando sobre a prece suprema é a prece da criança pequena. Então a prece da criança, ela é a mais sublime, é a mais suprema. E a que mais alegra o coração de Deus. Quanto, vamos dizer assim, né, os adultos, né, por assim dizer, quando você reza para algum conceito elevado de luz infinita ou essência do ser, tudo com aquela conexão com Deus, a luz infinita, a essência do ser, né, o todo-poderoso, soberano, etc, etc, etc. Mas a criança, ela não tem nenhum conceito, ela tem diante dela somente Deus. Somente Deus, sem conceitos. Ou seja, a prece suprema é a prece da criança pequena. Quando ela realmente fala com Deus, quando ela realmente fala Pai ao soberano, ela está falando com toda a sua essência e ela toca toda a essência divina. Isso daí está dentro de um aspecto no sentido de que você pode estudar muito, você pode adquirir uma grande sabedoria, mas a sua prece, ela não pode ser adulta.
ela precisa ser a prece de uma criança. O que isso significa? Significa que você precisa ser o mais simples e o mais humilde possível. O que significa a prece da criança pequena? Confiança absoluta em Deus. Isso você não pode, de forma alguma, fazer com que não esteja presente no seu contato com Deus. Então, por isso, a prece suprema é a prece da criança pequena. E aí então o Rebbe, ele fala sobre o nosso despertar pela manhã. Quando nós acordamos de manhã, somos como uma criança recém-nascida. Ou seja, como já foi dito em outra palavra da sabedoria do nosso Rebbe, quando nós acordamos de manhã, na realidade nós estamos treinando para a ressurreição nos dias de Mashiach. Por isso que o Rebbe fala que quando nós acordamos pela manhã, nós acordamos pela manhã de que forma? Como uma criança recém-nascida. E essa criança recém-nascida é essa criança pequena que confia absolutamente em Deus na sua providência. Então, quando realmente você despertar e todo o seu cérebro entrar em atividade para o dia, o Rebbe aconselha, mantenha a criança com você. Não perca a simplicidade, a humildade, realmente a inocência da criança, que ela confia absolutamente no seu pai. Esse é o nosso desafio para nós no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem, o nosso Shabbat Shalom vai para as seguintes pessoas e familiares e comunidades que representam. Temos aí o Adelson Araújo Viana Júnior, lá de Boa Vista, Roraima. Temos aí também lá o Adelson de Boa Vista, Roraima. Temos aí a Daniela Petri, de Boa Vista, também lá de Roraima, né? O Sandro Gomes Souza, de Macapá, capital do Amapá. O Simões Gama, de Boa Vista, Roraima. A Márcia Cruz, lá de Jerusalém, Israel, Shabbat Shalom. Temos aí quem mais? O José Calado Cordeiro, de Garanhuns, lá de Pernambuco, ok? O Rodrigo Barbieri, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Olga Alencar Falso, de Cuiabá, Mato Grosso. O Jânio Moreira Heder, né, lá da Flórida, nos Estados Unidos. A Rebeca Águas de Lindóia, interior de São Paulo. O Júlio, lá de Florianópolis, Santa Catarina. O Sérgio Andrade dos Santos, Salvador, Bahia. A Suelen Carneiro, Piracicaba, interior de São Paulo. O Vinícius Costa, lá de Ribeirão Preto, né, também interior de São Paulo. Alessandra Sato de Souza, o marido Orlando Leite e família, lá do Pensilvânia, Estados Unidos, né? A Ana Amélia Maffei Lourenço, lá de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A Marcela Vilas Boas e o seu marido Edson Dias, de Santo André, Grande São Paulo. O Israel Cardoso, aqui da nossa cidade de Pirajuí. O Bruno Passos, lá de Serra Negra, São Paulo, interior também, né? Temos aí a Rosa Maria Simplício de Farias, Bertioga, São Paulo. O casal Fátima e Oswaldo Sato, lá no Japão. A Nayara Oliveira, Rio de Janeiro. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. A Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro. A Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, em Portugal. A Dona Aria Carmo, lá da cidade de Lisboa, também em Portugal. A Cibele Ludmila, também lá de Lisboa, Portugal. Temos aí a Tirtsa Abreu, lá da cidade de Cannes, na França, Baruch Hashem. A Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco. A Janete Vargas, Portão, lá do Rio Grande do Sul.
A Solange da Silva e o marido Carlos Alberto da Silva, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? A Orilde Poloni, da cidade de Itatiba do Sul, né? Rio Grande do Sul também. O Paulo Calera, melhor dizendo, Paulo Calera, aqui de Pirajuí, a nossa cidade, né? A Fátima Pessuto, lá do grupo Lechaim Israel. O Raimundo Maia, lá também do grupo Lechaim, Baruch Hashem. O Leandro Alves, a cidade é Nova Veneza, Santa Catarina, né? O Alberto Taca, São Paulo, capital, Baruch Hashem, aos amados e seus familiares, pela graça bendita do Eterno, ok? O Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo, está por aí, Baruch Hashem. E hoje nós estamos na nossa sétima aliá, e mais Mafitir, a leitura final da nossa Parashá semanal. Então, a nossa sétima leitura com Mafitir, né, que é a leitura final da nossa Parashá, está no capítulo 11, a partir do verso 33, e vamos até o versículo 47. E aí nós estaremos encerrando a nossa Parashá semanal. Shemini, né, o oitavo. Desculpa aí, gente. E a nossa Parashá semanal, ela fala novamente, né, sobre várias leis, entre elas a questão dos animais, que se pode alimentar e o que não se pode alimentar. Os animais puros e impuros e assim sucessivamente. Temos aí também com referência a questão dos objetos, né, os vasilhames que são usados com respectivamente a questão da alimentação, para não ver aquela mistura, né, de carne com leite, e também não ter a mistura sobre a questão de alimentos puros e impuros, para não se contaminar, né, o vasilhame e a própria refeição. Obviamente, nós temos aí diante de nós uma palavra em que dentro do seu escopo, Torá, ela é 100% uma ordenança para o povo de Israel. Então, isso é ordenado realmente para o povo israelita, o povo judeu. Aí entra aquela questão dos não-judeus, os Benenor, onde realmente os próprios rabinos falam que nada é ordenado e nada é obrigado a fazer, como é dentro do prisma judaico para o povo judeu propriamente dito. Mas dentro desse escopo aí nós precisamos realmente também diferenciarmos, né, uma questão sobre fazer ou não fazer a vontade divina. E dentro desse escopo aí já temos as palavras tanto de Irash como de Maimônides, como do próprio Rebbe, e também os ensinamentos rabínicos que vêm no dia a dia. Aquilo que nós temos realmente, entre aspas, né, como um dever, são as 7 leis universais. Dentro das 7 leis universais, nós temos aí vamos dizer, esse dever de obediência a Hashem, através das 7 leis universais e mais as suas 66 ramificações que no seu total há. Fora isso daí, os próprios sábios, os nossos rabinos, etc. e tal, o nosso Rebbe, que é o mestre, o professor da nossa geração, também fala que alguma coisa a mais que nós queiramos fazer, obviamente dentro de uma orientação rabínica, né? Então, nós precisamos procurar fazê-la com amor, devoção. E isso significa que, a partir do momento que nós tomamos alguma decisão para fazer algo a mais, além das 7 leis universais, as 7 leis de Noah, obviamente buscando a orientação rabínica, nós poderemos fazer voluntariamente e com amor, ok? Então, aquela famosa, vamos dizer, expressão, né, que muitas vezes o Bnei Noach usa, o não-judeu usa, eu não sou obrigado a nada, então eu faço o que eu quero, ponto. Isso é totalmente errado. Simples assim. Então, a questão é o seguinte, vejam bem, o que Rambam Maimônides nos fala
dentro desse aspecto aqui, né, para que nós possamos ter uma visão do que significa isso. Então, Rambam Maimônides, ele nos fala sobre a questão das proibições, né, sobre animal puro e animal impuro, etc. e tal. Então ele fala assim: a pessoa nunca deve ficar satisfeita com as suas realizações espirituais. Então a primeira coisa que Maimônides nos fala aqui, Rambam, quando o significado, quando realmente uma pessoa religiosa, ou seja, que é praticante, realmente dentro das mitzvot, dentro dos mandamentos divinos, certo? Tanto para judeus como para não judeus. Para os judeus, os 613 mandamentos, que na atualidade gira na prática em torno de 200 mandamentos, tendo em vista que o Beit HaMikdash não existe, a grande massa judaica está espalhada entre as nações, ou portanto está fora de Eretz Israel. Ainda também temos as questões dentro do próprio Israel, a questão política, né? Apesar da nação Israel, a única nação do mundo que tem a sua religião oficial como monoteísmo, com fundamento judaico e sempre com as orientações rabínicas. É o único país do mundo que tem realmente aquilo que está escrito no Tanakh, que para o mundo religioso lá fora é conhecido como Antigo Testamento. Feliz é a nação cujo Deus é realmente Hashem, né? Ou como diz a tradução simples, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então isso daí dentro da verdade bíblica é bendita, aventurada, feliz, abençoada é a nação que tem realmente a sua declaração em Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, realmente reconhecendo como Ele é o seu Senhor, significa o seu mestre, o seu Deus, o seu Salvador, o seu Criador, e professa essa fé somente em Deus. Dentre o mundo todo, só Israel que tem essa declaração de fé. Todas as outras nações têm as suas idolatrias e têm os seus deuses dentro das suas próprias nações, né? Tanto é que cada nação tem o seu feriado religioso devido à sua divindade, né? Que é a sua divindade da nação, certo? Então, não adianta nada segmentos religiosos falarem que o meu país é aventurado porque o seu único Deus é fulano de tal. Negativo, não tem raiz bíblica, né? E por aí afora vai. O único país que tem uma declaração correta dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia quem é o seu Deus, o único Deus, o monoteísmo com fundamento judaico é Israel. Todas as outras nações têm as suas divindades como o seu Deus para as suas nações. Então a primeira coisa que fala aqui Rambam Maimônides é exatamente essa. A pessoa nunca deve ficar satisfeita com as suas realizações espirituais. Ou seja, a pessoa ela simplesmente diz assim, eu estou satisfeito com aquilo que eu sou, espiritualmente falando, com a fé que eu tenho, etc. e tal. Né? As suas realizações, a sua prática, as suas preces diárias, praticar de tzedakah, praticar atos de bondade, misericórdia, caridade, né? Fazer o seu serviço a Deus através do seu dia a dia, etc. e tal. A pessoa ela nunca pode ficar satisfeita com isso, ela sempre precisa procurar algo a mais. Porque se ela chegar naquele ponto, está beleza, ele vai estacionar, vai ficar realmente um preguiçoso espiritualmente falando e vai cair em alguma armadilha mais cedo do que ele imagina. E vai realmente sair daquela presença divina. Então, as nossas realizações espirituais, elas não podem estar dentro desse prisma. Estou satisfeito, ponto final. Negativo. Negativo. Você sempre precisa buscar mais. E continuando, Rambam Maimônides ainda lhe diz assim: informa então mais avançado o caminho para níveis mais elevados de refinamento pessoal e perfeição espiritual. Ou seja, o conselho de Maimônides é que nós não podemos estacionar nas nossas realizações espirituais,
que nós precisamos buscar mais, um caminho mais avançado, um caminho para níveis mais elevados de refinamento pessoal e perfeição espiritual. É isso que nós temos que buscar constantemente. Então, nós não podemos virar poste. Ah, tá bom assim, pronto, aí você fica um poste imóvel, não vai nem para frente nem para trás, certo? E tá bom assim. É igual aquela famosa questão, né? Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem, igual prego na areia. Quer dizer, não tá... Ou então aquele outro que diz, não, tá muito bom, se melhorar estraga. Então é exatamente isso aqui que Maimônides está falando. Nós não podemos estacionar, nós não podemos aceitar que está tudo bem e se melhorar estraga. Negativo. Então Maimônides diz, nós precisamos procurar um caminho mais avançado, de níveis mais elevados de refinamento, tanto pessoal como de perfeição espiritual. Ou seja, você no nível pessoal, você precisa melhorar. Ah, não, do jeito que eu estou tá bom. Não. Se você aceitar isso aqui, do jeito que eu estou, na questão de refinamento pessoal, está bom, então você já chegou, por assim dizer, você já chegou no fundo do poço. Então a melhor coisa que sobra para você agora é a morte. Você quer morrer agora? Chegou a hora da sua partida? Não, né? Obviamente que não. Temos uma missão a cumprir. E nós precisamos buscar cada vez mais esse refinamento pessoal e a perfeição espiritual. Ah, mas ninguém vai chegar à perfeição espiritual a não ser apenas nos dias de Mashiach. Ok. Nós também somos inteligentes e sabemos dessa verdade. Só que você não pode esquecer que você está num exercício prático para poder alcançar esse nível de perfeição espiritual nos dias de Mashiach. Mas você precisa começar a treinar agora. Você precisa exercitar essa busca pela perfeição espiritual. Então você não pode, em hipótese nenhuma, simplesmente se entregar àquela questão. Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga, então você não quer os dias de Mashiach, então você também abre mão do seu direito de estar presente no Olam Rabá, no mundo vindouro, a vida eterna. É isso que você quer? Obviamente que não. Então, sempre o que nós pudermos fazer para que os nossos caminhos sejam mais elevados, que os níveis das nossas vidas, tanto do âmbito pessoal como espiritual, sejam mais elevados e mais aperfeiçoados, nós não podemos abrir a mão disso. Simplesmente isso. Então, por isso, volto a falar, o grande perigo para os Bnei Noach é exatamente essa retórica. É exatamente essa retórica. Não é nenhuma ordenança de Deus para mim, então eu posso fazer o que quiser. Esse é o grande perigo para os Bnei Noach. Isso daí faz com que realmente o Bnei Noach ele venha abrir mão da busca de caminhos mais elevados e de um aperfeiçoamento tanto no âmbito pessoal como espiritual. Então ele não se torna zeloso. Ah, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Ontem eu já fiz, hoje eu vou fazer para quê? E assim sucessivamente. Ah, dentro da prática real aqui, dos alimentos puros e impuros, né? Nós sabemos que, por exemplo, que tem rabino que fala, ó, Bnei Noach, como que você quiser. Se quiser comer lavagem, também pode comer. Não tem nada, não é ordenado para você, então você pode comer lavagem também. Entendeu? Ah, então o Bnei Noach não é obrigado a nada, não é ordenado a nada, então ele pode comer gafanhoto, morcego, pode comer cobra, né? Pode comer escorpião. Então pode comer lavagem. Então, o grande perigo que os Bnei Noach correm é este. Não sou obrigado a nada.
não me é ordenado nada. E aí ele relaxa na sua vigilância, ele relaxa em buscar caminhos mais avançados para um aperfeiçoamento, um refinamento tanto do âmbito pessoal como espiritual. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Então, dentro dessa realidade que nós estamos vivenciando nesta semana, na Parashá Shemini, ok? Então nós precisamos tomar cuidado. A Parashá Shemini é para mostrar para nós, não judeus, um refinamento que nós temos que buscar no nosso dia a dia também. É fazer por amor, voluntariamente, e não se estabelecer, se acomodar nessa retórica. Para mim não é exigido nada. Para mim não é obrigado a nada. Para mim, não judeu, Deus não ordenou nada dessas coisas. Então eu posso pintar o 7, fazer o que bem entender. E não é isso. Não é isso. Se o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, que é o povo judeu, ele é o irmão mais velho, ele é um exemplo para nós, é porque nós temos que aprender. Precisamos buscar, aprender e aplicar voluntariamente com amor. Por que o marido, ele não pula cerca traindo a sua esposa? É porque ele ama a esposa. E se ele ama a esposa, ele não vai pular cerca. Entendeu? Então é assim o nosso relacionamento com Deus. Com a sua vontade. É do agrado dele tal coisa? Então eu vou procurar me refinar. E assim sucessivamente. Vamos para frente que tem mais coisa aí, ok? Então a nossa sétima leitura, ela começa no capítulo 11, verso 33, e nós vamos até o verso 47. E ainda vamos ter a palavra do Rebbe, que nos fala sobre evitar ser enganado. Um dos objetivos da questão do refinamento sobre as questões de alimentação kasherut, ou seja, dentro da questão animais puros e impuros, é realmente uma das mensagens que Deus traz para nós aqui, e os sábios também, é exatamente sobre essa questão, é de nós tomarmos as devidas precauções para nós não sermos enganados, né? Aí de repente você chega num lugar estranho, você olha para lá, olha para cá, fala, mas tá esquisito esse lugar aqui. Como que eu vim parar nesse lugar aqui? Não tá parecendo os dias de Mashiach isso daqui não. Aí de repente aparece uma figura diante de você, não muito agradável, né? Uma coisa horripilante. Bem-vindo! Bem-vindo, afinal de contas, onde que eu estou, hein? É aí que está, você está no meu domínio. No porão do inferno. Mas peraí. Eu me preparei para vir para os dias de Mashiach, a redenção final, não para vir aqui para o porão do inferno. Mas você não zelou por isso? Você bagunçou. Você não buscou um caminho mais elevado? Você não procurou um refinamento pessoal e espiritual? Você ficou em cima daquela retórica, eu sou não judeu, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pintar o 7, tá tudo bem. Então, você pintou o 7, agora você está aqui no porão. Um exemplo, né? Nós estamos falando no sentido figurativo, obviamente, para a gente poder ter uma noção, né, amados, que as coisas do eterno, de fato, não são brincadeira, né? Se você quer ficar brincando de ping-pong aí, problema seu, mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa daqui é a nossa oportunidade derradeira para termos um caminho mais elevado, um refinamento espiritual e pessoal mais apurado, porque afinal de contas, se o mundo ele vai ser transformado na moradia de Deus, então Deus ele estará no meio do povo, ele se fará presente. Então eu não posso chegar lá com aquele apetite de lavagem, né?
Ô Deus, e aí, quando que vai chegar a lavagem? Eu quero comer lavagem. Eu posso tudo. Deus vai dar lavagem para alguém? Entendeu? Também outra linguagem figurativa, ok? Então, analise. Então, o capítulo 11, verso 33 ao 47, nos fala sobre leis de impureza ritual, de objetos e alimentos, né? Fala sobre os recipientes de barro que adquirem, né, as suas paredes porosas por ser de barro, ela suga, né, realmente aquilo que é colocado dentro da vasilha de barro, né? Então, se é algo impuro, não pode colocar posteriormente alguma alimentação pura. Então, é orientado ali no sentido que o recipiente de barro seja quebrado, ok? E também, dentro desse escopo aqui do verso 33 até o verso 38, né, nos fala: a única coisa que sempre permanecerá ritualmente pura é um ajuntamento de água. Seja um poço feito pelo homem ou uma fonte natural, mesmo que entre em contato com a impureza, pois eles têm o poder de purificar os outros, né? Então aqui fala que a fonte de água, uma fonte de água, ela é por natureza límpida, que nem um poço, por exemplo, como Isaac e Jacó construíram um povo, né? Os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles cavaram poços, né? E a água vem lá do fundo, né, da terra, ela vem exatamente uma fonte de água pura, né? E outros tipos, né, que nem a mina, etc e tal, fontes de água pura. Então, esse ajuntamento de água límpida, então a Torá fala que é uma fonte naturalmente pura e ela purifica todas as coisas. Por isso que a água, ela limpa, lava tudo e todos, não só no sentido físico, mas no sentido espiritual. Por quê? Porque a Torá é comparado à água. Então essa fonte de água natural, a Torá, porque ela é uma fonte natural de Deus, a Torá. Então essa fonte de água pura, ela purifica o ser humano. Então por isso que nós precisamos levar com seriedade realmente esta fonte inesgotável de água pura, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. É a fonte que Deus deu a cada um de nós, ok? Baruch Hashem. Quem chegou por aí? Temos aí a Carla de Costa. Quem mais? Manda um shalom aí, quem tiver mais por aí, ok? E então, no verso 39 e 40, nós temos as leis de impureza ritual de animais kasher, né? Então, se algum animal que vocês podem comer morrer, aquele que tocar em sua carcaça ficará impuro até o escurecer, né? Então, é exatamente aquela questão, mesmo que o animal ele seja puro no sentido de poder comer, mas ele é encontrado morto, então ele não foi abatido de forma adequada, então se torna impuro por causa dessa questão aí. Depois do versos 41 até o verso 44, nós temos aí a conclusão da 7ª leitura, que nos fala sobre leis de répteis e insetos da terra proibidos, ok? Então fala: todo animal que rasteja sobre a terra é uma abominação. Ele não deve ser comido ou usado para alimentar os outros. Vocês não podem comer qualquer criatura, cobra ou verme, que rasteja sobre seu ventre, ou qualquer escorpião que anda sobre 4 patas, ou qualquer animal, que nem a centopeia, que contém vários pés, e todas as criaturas que rastejam sobre a terra, inclusive a família dos besouros. Todos eles são uma abominação, né? Não façam suas almas abomináveis por comerem qualquer criatura que rasteja. Não se aviltem com elas, porque isso os fará espiritualmente impuros no mundo vindouro. Pois eu sou Deus, o seu sagrado Deus. E uma vez que eu sou sagrado, vocês devem também
se fazer sagrados e permanecerem santificados. Portanto, não impurifiquem suas almas comendo qualquer criatura rastejante que se arrasta sobre a terra. Então, para aqueles não-judeus que falam que não tem nada proibido para mim, então eu posso comer carne de porco, né? Deliberadamente eu posso comer, não tem problema. Eu não sou judeu. Para o judeu, 100% proibido. Ok. Literalmente está dentro da Torá essa realidade. Para o não-judeu, não tem essa proibição. Então, como eu não-judeu, benenô, então eu posso comer carne de porco. Para quem se mantém nessa retórica, então não esqueça, de vez em quando, come uma carninha de cobra, de escorpião, não esquece o besouro. Põe lá na mesa um besorrinho. Tem outra coisa aqui que fala verme. O verme. Põe lá uma salada de verme na mesa lá, serve para os seus convidados. Uma cobrinha fritinha, assada, rã, e por aí afora vai. Entendeu como que são as coisas? Não é assim. Então, quer dizer, como não é proibido para mim, então eu posso comer carne de porco. Aí, por que você não come cobra, verme, escorpião, a centopeia, que tem várias pernas, aquele bichinho compridinho, né? Que tem várias pernas lá, faz também uma saladinha dele de centopeias, né? E por aí afora vai, besouros, olha que beleza, né? Lá atrás nós vimos, né? É proibido comer, para o judeu é proibido comer morcego. Mas para mim não é proibido. Então come um morceguinho aí, pô. Está entendendo, gente? Então eu vou ser seletivo. Não me é proibido comer carne de porco, então eu vou comer carne de porco. E por que você não come essas outras coisas? Não, que isso, que nojo, que não sei o que lá. Ué, mas peraí, é assim que se resolve a questão? Então você é prisioneiro do seu eu, do seu ego. E aí, você é seletivo, entendeu? Eu como carne de porco, mas o escorpião, o morcego, a cobra, a centopeia, os besouros eu não vou comer, credo, que nojo. Ué. Então cuidado com essa retórica aí, ela não é muito legal, entendeu? Então, a palavra de Deus ela é bem simples. O seu sagrado Deus. O sagrado Deus, ele é tanto para os judeus como para os não-judeus. 100% para os judeus é ordenado. Ok? Beleza. Para o não-judeu não é ordenado. Mas o que os próprios rabinos e a própria sabedoria judaica dos nossos mestres trazem? O não-judeu, por que ele é considerado como Kohen Gadol, o sumo sacerdote? Porque ele conhece os dois mundos. O mundo não judaico e depois com a fé monoteísta ele passou a conhecer o mundo judaico. E a sua dedicação a Deus, além de ser voluntariosa, ela é por amor. É por amor. Quando o jovem casal de namorados, eles começam a namorar, eles começam a se conhecer um pouco mais intimamente. Então aí começa a se conhecer os defeitos um e do outro. Então a namorada diz ao namorado: "Ô meu bem, ô meu querido, né? Você fuma, né? Mas eu não gosto de cigarro. Eu não me sinto bem com isso." Então o namorado diz à sua bela namorada: "Querida, se é isso, fique tranquila. Eu vou me esforçar e vou abandonar o vício do cigarro." Também estamos dando um exemplo, ok? Existem muitas outras coisas, é um exemplo. Então ela fica feliz. E ele a ama, ele se esforça para deixar um mau hábito, para não atrapalhar o seu amor para com a sua querida. É assim nós com Deus. Deus não me obriga a nada. Deus não me ordena a comer ou não comer isto ou aquilo. Mas voluntariamente eu me submeto à vontade dele. Por quê?
porque além dele me amar, eu o amo também. Simplesmente por isso. Então, para o judeu, ele não pode dizer em hipótese nenhuma, ai que nojo desta comida, a alimentação de animais impuros. A própria sabedoria judaica, ela traz através dos seus comentaristas e dos seus sábios, em que o judeu ele não pode falar isso, ai que nojo de tal alimento, porque é proibido. Mas ele deve dizer que ele não se alimenta daquilo porque é a vontade de Deus. Eu posso comer tudo, vejam bem, dentro da própria sabedoria judaica, dentro do próprio mundo judaico. Os sábios, os comentaristas da Torá, o próprio Rebbe, os rabinos, eles falam, eles trazem à luz esse ensinamento. O judeu não pode dizer, ai que nojo desta ou daquela comida, ou deste ou daquele alimento. Ele deve dizer, eu posso comer todas as coisas. Eu só deixo de comer aquilo que é da vontade de Deus. Ele não quer que eu me alimente disto, porque é algo impuro. Então eu faço a vontade de Deus e eu deixo de me alimentar com este ou aquele alimento impuro, porque é a vontade dele. Mas a minha vontade é de poder comer tudo. Mas a vontade de Deus não é esta. Então eu faço a vontade de Deus. Então essa é a questão. Deus, para nós não judeus, Deus, o mundo está aí. Você pode se alimentar de tudo. Agora você pode tomar essa decisão voluntariamente e por amor. Eu não me alimento de tal coisa. E também não posso mostrar nojo. Ok? Eu não me alimento de tal coisa porque é a vontade do meu sagrado Deus. E se é a vontade do meu sagrado Deus, como ele diz, por eu ser sagrado, devemos ser sagrados também. Então, quando o não-judeu ele vem com esse espírito voluntarioso de fazer a vontade de Hashem por amor, então ele é chamado justo entre as nações também, por causa disso. Então, é uma questão de você analisar, como foi dito outro dia, você na presença divina, Senhor, vou fazer um teste por um período, né? Blineder, não estou fazendo uma promessa que vai ser para toda a minha vida. Blineder, não é uma promessa. Mas eu te peço que me dê sabedoria, discernimento, que me dê forças, etc. e tal, para o meu refinamento pessoal e para me aperfeiçoar espiritualmente. E se coloque em marcha. Aí depois de um tempo de experiência, você tem convicção, firmeza que a decisão que você toma é para o resto da sua vida, aí você conversa novamente com Deus, ó Deus, de acordo com a experiência que o Senhor me acompanhou e que o Senhor me deu forças, sabedoria, discernimento, luz sobre essa questão. Então, buscando uma orientação rabínica, certo? Então, dentro desse escopo todo, venho aqui confirmar diante de ti. A minha decisão é esta para o resto da vida. Ponto final. Voluntariamente e por amor. Assim como o nosso Deus é sagrado, é óbvio que ele vai se alegrar se nós nos tornamos sagrados também. Ok? Voluntariamente e por amor. Ok? Então, dentro desse sentido aí a partir do versículo 45 ao 47, nós temos o Mafitir, que é a leitura final da nossa paraxá semanal. Então diz assim, eu sou Deus e eu os fiz subirem do Egito para ser o Deus de vocês. Portanto, uma vez que eu sou sagrado, vocês também devem permanecer sagrados. Obviamente, 100% é uma questão judaica. É uma questão judaica, 100%. É isso que Deus determina para o povo judeu. Para o não-judeu, já foi falado aqui. Esta acima, então, é a lei com referência aos animais.
pássaros, criaturas aquáticas e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra, para distinguir entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser consumidos e os animais que não podem ser consumidos. Ponto final da nossa paraxá semanal Shemini. Então, dentro disso daqui, a Rashi, ele diz assim: a academia de Rabi Ishmael ensinou assim, Deus diz, se eu tivesse apenas tirado o povo do Egito para que eles não se corrompessem comendo criaturas que rastejam como as outras nações, isso já teria sido razão suficiente para eles serem redimidos. Então, o comentário de Rashi sobre essa questão, né, de não comer insetos e companhia limitada, então Rashi, ele traz aí a respeito da academia do Rabi Ishmael, que ensinou dessa forma. Deus disse, ó, não apenas tirei vocês da terra do Egito, diz Deus, mas também para que vocês não se corrompam comendo criaturas rastejantes como as outras nações. Então, as nações é um costume comer aquilo que é impuro, comer porcaria, comer lavagem. É costume das nações. É um costume dos povos pagãos, idólatras. E você não é mais pagão e nem idólatra. Está entendendo o refinamento pessoal e o aperfeiçoamento espiritual? É um costume das nações. É um costume idólatra. É um costume dos pagãos. Você veio para a fé monoteísta, fundamento judaico e orientação rabínica? Cuidado. As suas atitudes não podem ser mais de um pagão e de um idólatra. Pequenos sinais revelam grandes coisas. Pequenos sinais mostram o Ein Sof, o Deus infinito. Então Rashi diz isso. Como última palavra, o ensinamento racídico também nos diz assim: a Torá registra as leis dos répteis e insetos da terra que são proibidos depois das leis dos animais, peixes e pássaros proibidos, para indicar que até mesmo os judeus que estão em um nível espiritual baixo e não observam as leis dietéticas, ainda assim deveriam evitar comer cobras e insetos, para não se corromperem comendo criaturas que rastejam como as outras nações. Mais uma vez, né, o ensinamento racídico traz para nós como as outras nações, as nações pagãs, as nações idólatras. Você é pagão e idólatra? Aqui nós vemos mais uma vez que não importa quão baixo o nível espiritualmente falando de um judeu possa cair em seu serviço a Deus, ainda assim podemos encontrar evidências de seu caráter judaico e de seu desejo interior de retornar a Deus. Então, dentro dessa visão aí, realmente o judeu que deixou de ser praticante, observante dos princípios religiosos judaicos, ele baixou o seu nível espiritual. Mas mesmo assim, dentro dele arde aquela centelha divina. Então, quando a Torá traz isso daqui, é para mostrar exatamente, mesmo que o judeu deixe de ser praticante, ele nunca vai esquecer o que aprendeu. E isso mostra uma realidade, que o caminho está aberto sempre para o seu retorno a Deus. Ok? Mundo judaico. Mundo não judaico. Nações pagãs e idólatras, é costume se alimentar de lavagem. Tudo que não presta. É um costume pagão e idólatra das nações. Você veio para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Portanto, você deixou lá para trás
um mundo pagão e um mundo idólatra, para servir um Deus sagrado. Qual é a tua resposta para Deus sobre isso daí? Ok? Resumidamente, nós vimos aí durante essa semana que realmente a Paraxá, ela traz para nós dois sinais distintos sobre a questão dos alimentos ou dos animais puros, que são exatamente a questão, os cascos completamente fendidos, e ainda por cima o animal ele precisa ser ruminante, então ele precisa ter os cascos fendidos completamente e ser ruminante, ok? O animal deve ser ruminante porque ele tem de fato a comida, ela retorna à sua boca e ele a mastiga uma segunda vez. Então um animal que mastiga a comida uma segunda vez é chamado de malegueira, que significa ruminante. Deus criou de uma maneira especial. Não possui os dentes superiores da frente, mas tem 4 estômagos. Os animais que têm cascos completamente fendidos e é ruminante. Não mastiga bem a comida, ao invés disso, corta toscamente, modo grosseiro, né? A comida desce para o primeiro e o segundo estômagos. Dali é empurrada de volta para a boca do animal e o animal mastiga corretamente nessa segunda vez. E então a comida desce até o terceiro e finalmente ao 4º estômago, onde ele é completamente digerido. Então o animal kasher apenas possui 2 sinais: os cascos completamente fendidos e ser ruminante. Os seguintes animais têm apenas uma desses sinais. Então o animal kosher, exatamente esse, tem essas 2 características, juntos, não separados. Alguns animais que têm apenas uma característica são eles: o camelo é ruminante, mas não tem os cascos fendidos. O texugo também é ruminante, não tem os cascos fendidos. O coelho é ruminante, mas seus cascos não são fendidos. O porco tem cascos fendidos, mas não é ruminante. A Torá nos adverte que não devemos ser enganados por um dos 2 sinais kasher desses animais. Se os estudarmos atentamente, veremos que carecem do segundo sinal. Então, daqui a pouco nós vamos ver a palavra do Rebbe que fala, para não sermos enganados, ok? Então, o peixe, um judeu pode comer apenas os tipos que têm tanto barbatanas como escamas. Exemplo de peixes assim: o atum, o salmão, a carpa, o arenque, a pescada e truta. São alguns exemplos. Alguns exemplos de peixes não kasher, né? É o bagre, por exemplo, a enguia e tubarões, porque eles têm couro, não têm escamas. Quando um judeu vai a uma peixaria cujo dono não é um judeu, cumpridor da Torá, não pode adquirir peixe do qual as escamas e barbatanas foram retiradas antes que ele chegasse, mesmo se o dono disser que o peixe é kasher. Então, quando ele vai lá na peixaria, ele precisa ver o peixe completo, com barbatanas e escamas, ok? Aí ele viu, peixe kasher, então pode mandar para mim aí. Aí o atendente ali, ele vai preparar o peixe adequadamente para que ele possa levar para casa. Com a questão das aves, né, a Torá nos fornece uma lista de 24 aves proibidas. São aves de rapina que seguram a presa com suas garras. Dentre elas estão a águia, o corvo e a cegonha. A Torá nos permite comer qualquer ave que não seja uma dessas 24 espécies proibidas. Hoje em dia, entretanto, podemos comer apenas aquelas aves que têm uma tradição confiável de serem kasher, ok? Gafanhotos e animais rastejantes e insetos. A Torá permite que um judeu coma 4 tipos de gafanhotos. Isso na antiguidade, mas lá para trás, até antes da destruição do segundo templo. Então, segundo a sabedoria judaica, fala que
na atualidade não tem como diferenciar ou como realmente ver qual o tipo do gafanhoto que se pode comer. Então, dentro dessa área, a sabedoria rabínica é bem clara, é proibido comer gafanhoto de qualquer espécie. Nos dias de Mashiach, será devidamente restaurada essa espécie de gafanhoto que poderá se alimentar. Dentro dessas questões aí, nós temos também os insetos são proibidos, assim como também os animais rastejantes, cobras, escorpiões, vermes, etc. e tal, né? Algumas frutas e vegetais podem ter insetos ou vermes dentro delas. Por exemplo, que nem goiaba, né? Normalmente se acha dentro da goiaba um verme lá dentro. Então, devemos verificar cada um cuidadosamente, comê-los apenas depois de ter certeza de que estão livres de vermes e insetos. Assim como a carne de animais não kasher é proibida, também não podemos beber seu leite. Podemos beber leite apenas se for de animal kasher, como vaca ou cabra. O leite kasher deve ser observado desde o início da ordenha até o seu engarrafamento. Apenas dessa maneira podemos ter a certeza de que nenhum leite de animal não kasher foi misturado a ele. Mel é feito por abelhas. Abelha é proibido comer abelha. Abelha não é kasher. Porém, a Torá nos permite ingerir o seu mel, né? O mel, famoso mel de abelha, ok? Repetindo apenas, né? O judeu, ele não deve dizer, né? Que comida X, que coisa nojenta é esta, né? Eu jamais comeria, né? Pernas de rã, etc. e tal. Né? Então, a sabedoria judaica diz que o judeu deve dizer: eu realmente gostaria de comer todos os tipos de carne, mas não farei porque Deus me proíbe de comê-los. Então, dentro desse aspecto, desse resumo aqui que nós estamos falando, 100% proibitivo e permitido para o judeu. Para o não judeu, você tem que ver qual é a dimensão do seu refinamento pessoal e o aperfeiçoamento espiritual, e sempre ter aí uma orientação rabínica. Então, o nosso Rav Yaakov Gerenstad sempre está à disposição, né, dos Benenor para tirar as dúvidas dentro desse aspecto aí também, ok? Então, é isso daí. Entre outras coisas, o significado aqui que nós podemos aprender, literalmente falando, é sobre a questão de evitar ser enganado. É a mensagem final do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração. Ele é o líder tanto para judeus como para os Bnei Noach, ok? É o nosso mestre, é o nosso professor. Ponto. É isso daí. Então, quando nós temos aí a questão do casco, né, deve ser inteiramente fendido de cima a baixo. O casco é dividido em dois para indicar que nossa caminhada na terra, nossos envolvimentos mundanos devem incluir dois princípios básicos. Primeiro, aproximar-se daquilo que é bom. Segundo, afastar-se daquilo que não é bom. Essa é a mensagem para judeus e não judeus, que o nosso Rebbe diz. Agora, você que vai buscar o seu aperfeiçoamento pessoal e o seu refinamento pessoal e o seu aperfeiçoamento espiritual. Simples assim. Assim como também, né, nós temos aqui na palavra do nosso Rebbe, que a ordenança de Deus sobre essa questão ao povo judeu de distinguir entre o puro e o impuro. Então, no sentido espiritual, este decreto refere-se à necessidade de estabelecer uma distinção moral entre o comportamento que é saudável e aceitável daquele que não é. Então, vejam bem, essa ordenança para o povo judeu é dentro desse aspecto, um comportamento, uma distinção moral de um comportamento saudável e aceitável e daquele que não é. Então, a pergunta é,
Se trata-se de uma distinção moral entre um comportamento que é saudável e aceitável daquele que não é, por que não podemos fazer voluntariamente e por amor? É uma questão de você decidir. Esta distinção é simples quando as coisas são claras e evidentes. Por exemplo, você vai participar de um grande jantar. Uma alegoria para nós entendermos essa realidade. Você vai participar de um grande jantar. Mashiach na cabeça da mesa. Do outro lado da mesa, paralelamente, na cabeceira da mesa está Mashiach. Do outro lado está o nosso irmão mais velho, o povo judeu. E do lado de cá nós estamos nós, não judeus. E o jantar vai ser servido. Para o povo judeu, todo animal kasher. Para os não judeus, vem lá cobra, lagartos, lagartixas, né? Escorpiões, morcegos. Na mesma mesa, participando do mesmo jantar. Tem conexão isso? Pense. Então, essa distinção é simples quando as coisas são claras e evidentes. No entanto, com muita frequência, tal distinção é nebulosa. E algo que é impuro pode ser facilmente confundido como sendo puro. Essa mesma alegoria que nós estamos fazendo da mesa do jantar, Mashiach na cabeça da mesa, do lado de lá da mesa, o povo judeu, do lado de cá, os não judeus. Então, a distinção, com muita frequência, ela pode ser nebulosa. Algo que é impuro pode ser facilmente confundido como sendo puro. Para vocês, irmão mais velho, judeu, vocês comem isso daí. Para nós, não judeus, nós podemos comer todas essas porcarias aqui, beleza? Bom apetite para você e bom apetite para nós. Essa mesa, ela será uma mesa sagrada? Por meio do estudo da Torá, permanecemos vinculados a Deus. Então, quando nós estudamos a Torá, nós estamos vinculados a Deus. Se eu voluntariamente, por amor, venho me abster daquilo que não é agradável a Deus, eu estarei fazendo algo bom ou ruim aos olhos de Deus. Eu estarei alegrando ou entristecendo o meu Deus que é sagrado? Responda. Por meio do estudo da Torá, permanecemos vinculados a Deus, que não está sujeito ao limitado alcance da mente humana. Quando nos encontramos assim, em sintonia com a consciência divina, sabemos por instinto o que é e o que não é espiritualmente saudável. Você decide. Você escolhe. É você que realmente vem, como diz aqui o nosso Rebbe, né? Quando nos encontramos assim, em sintonia com a consciência divina, sabemos por instinto o que é e o que não é espiritualmente saudável. Analise, pense, busque a presença divina, peça ajuda para Deus, busque a orientação rabínica e você será feliz. É isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos felizes. E por isso, com a nossa consciência divina, através do estudo da Torá, que mantemos uma comunhão, uma associação com Deus, então por instinto nós sabemos o que é bom e o que não é bom, para mantermos essa harmonia agradável com Deus. Então você escolhe
sobre essa questão aí, ok? Um bom encerramento de Shabat, uma boa Havidalah, uma boa passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, com muita, mas com muita Hassidut, ou seja, com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muito entendimento, aquilo que é agradável ao nosso Deus. Até amanhã. Shalom, shalom, Shavuot Tov.